Armando Correia foi um grande ceramista e artista caldense que nos deixou uma obra digna de ser apreciada, pensada e falada. E hoje, dia 2 de junho, no Casal da Eira, viemos assistir a uma homenagem a este artista, onde se pretende relembrar a sua arte poética. Nesta tarde de 2 de junho esteve patente uma exposição com algumas obras de Armando Correia, fotografias de peças do artista da autoria de Margarida Araújo e pôde ouvir-se uma seleção musical dos temas favoritos do artista. Vários amigos disseram e falaram da arte poética de Armando Correia, da sua obra cerâmica, os seus mitos e o seu convívio com as pessoas chegadas. Para além disso, esta iniciativa contou também com a apresentação de um DVD com fotografias de parte das suas peças e textos de amigos. Mário Reis, um artista tal como foi Armando Correia, como é que foi a sua convivência com este autor? Bem, o Armando era para mim, era e é uma importante referência e eu admirava o trabalho dele quando comecei a trabalhar em cerâmica. Habituei-me a ver as peças dele e a admirá-las. E mais tarde, há uns anos, conheci-o pessoalmente e tive o privilégio de participar com ele em alguns projetos. Fomos membros fundadores de uma associação de cerâmica contemporânea de autor, o Coletivo 3Cs, e participei com ele em algumas exposições, nomeadamente no Museu da Cerâmica, em Caldas, e na última que ele participaria em vida, em Vila Franca de Xira, no Palácio Quinta da Piedade. Ele foi para mim uma referência, era uma pessoa de uma excelente criatividade e bom gosto. As peças dele contavam histórias, associava-lhes a escrita de poemas também nas peças, que eram um pormenor bastante interessante. E era um ceramista completo, tinha a técnica, tinha o domínio dos materiais, tinha muita criatividade, muita sensibilidade. As peças dele são peças com muito equilíbrio, muito elegantes. Bem, muito haveria para dizer sobre o trabalho dele. Além de uma referência, tornou-se um amigo? Sim, tornou-se um amigo, motivou-me muito no meu trabalho, tenho peças de cerâmica dele, tornou-se um amigo, que era para mim uma referência e tive a felicidade de poder ter sido amigo dele. Temos estado a falar de Armando Correia enquanto artista. Fale-nos um pouco de Armando Correia enquanto marido, enquanto pai. Ele enquanto marido... Ora, obviamente que aquilo que eu disse no início, repito, eu escolhi-o como pai dos meus filhos. E quando vi o Armando e depois acabámos por se casar, foi exatamente, nunca me tinha acontecido com outras companhias que eu podia ter tido, ter aquele apelo de dizer: este é exatamente o pai dos meus filhos. Fomos companheiros durante muitos anos, depois, feitios de um lado e do outro, talvez tivesse havido algumas divergências mais tarde, mas o Armando era uma pessoa muito introvertida, o que talvez pudesse chocar um bocadinho comigo, porque eu sou um bocado extrovertida. Era um pai e foi um pai muito presente, muito cuidadoso com os seus filhos, não obrigando a que eles seguissem a arte, mas eles sempre se sentiram muito chamados para fazer, desde pequeninos, desde bebês, praticamente eles começaram a mexer no barro, como os primeiros filhos, o Luís e o Paulo, que não estão cá hoje, mas também desde sempre eu vi pecinhas desses primeiros filhos, dos mais velhos. Depois ele conseguiu que eles efetivamente até fizessem e colaborassem imenso. Os últimos períodos da vida do Armando, portanto ele morreu em julho, 26 de julho de 2008, era o nosso filho mais velho, o Ivo, que já o acompanhava nas exposições e na venda de peças e que o levava, que o conduzia. O outro, o Ruben, mais novo, passou férias a trabalhar no ateliê e eu sempre, mais ou menos, desde que o conheci, aliás, eu fui trabalhar, entre aspas, com a Armando a 1 de setembro de 1980 para aprender a encher e despejar peças. E depois, passados uns dias, começámos a namorar e então, pronto. E sempre trabalhei muito ao lado porque era uma arte lindíssima. Pronto, depois
mas mais tarde decidi não fazer. Mas ele era um homem muito suave, mas muito difícil também de se lidar. Porque como sendo escorpião, quando não conseguia, portanto, quando penetravam no seu círculo, ele como escorpião fazia um círculo de fogo e muitas vezes ele próprio se fechava imenso. Mas eu acompanhei nos últimos, eu já divorciada, eu acompanhei o pai dos meus filhos, o Armando, no último mês e meio de vida, e eu penso que ele me aceitou muito bem, percebendo que se calhar talvez fosse a pessoa mais ideal para estar perto, porque conhecia os cantos à casa, portanto conhecia também o corpo dele e ele já estava um bocado dorido da doença, e penso que ele, de certa maneira, nós apaziguámos-nos muito nesse último mês de grande dor para ele. E penso que ele morreu rodeado dos seus 4 filhos e de amigos. E penso que ele morreu apaziguado, acho eu. A doença era horrível, mas eu penso que ele morreu apaziguado com ele, e isso é muito importante.